para quem chegou agora, Isaías 53, versículos 4 e 5, que diz assim, ó. Podemos? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu peço, amados, que se assentem, por favor. Antes de a gente entrar, propriamente dito, na mensagem, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, sabendo que esta mensagem de hoje, na verdade, é uma continuação da mensagem passada, que o título era Por que ser curado? A de hoje é Como ser curado. E eu começo com essa introdução refletindo em por que ser curado. Mas já perceberam que toda pessoa bonita, bem-sucedida, geralmente ela é uma pessoa invejada? Por exemplo, se uma pessoa não é bem-sucedida, ela se sente mal pelo sentido de derrota. Mas também quando ela é bem-sucedida, muitas das vezes, ela é alvo de críticas ácidas, simplesmente porque ela foi bem-sucedida, e alguns acham que ela está soberba, quando que não, simplesmente porque o Brasil tem uma cultura, por exemplo, que ser rico é ser mau. Todo mundo lembra a história do super Robin Hood, que roubava dos ricos e dava para os pobres. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todas as espécies de males. Os que querem ser ricos caem em laço. Mas a Bíblia não fala que é pecado ser rico ou bem-sucedido. Então, talvez você não parou para pensar, para prestar atenção, mas, por exemplo, se alguém pede ajuda para uma pessoa deficiente, como é que se diz, prejudicada, todo mundo quer ajudar. Mas quando pede ajuda para alguém que tem uma boa aparência, as pessoas, será que ele está precisando mesmo? O mundo é assim. Se você passa e vê dois cachorros brigando, um grande ou um pequeno, geralmente as pessoas torcem para quem ganhar, já que não pode separar. O pequeno, não é verdade? É mais ou menos assim. Então, às vezes nós nem percebemos, mas por que muitas pessoas bonitas ou bem-sucedidas às vezes são depressivas, amargas? Porque é assim. O mundo é assim. E às vezes, algumas pessoas bem-sucedidas e bonitas chegam a ficar depressivas e odiar ser bem-sucedidas e bonitas por causa da inveja alheia. O resumo de tudo isso é o quê? Até para ser feliz nós temos que nos estar preparados, porque infelizmente o sucesso nosso nem sempre agrada a todo mundo. Então, o ponto alto disso tudo que eu falei é: se você é uma pessoa que vai em busca de seus sonhos, projetos e anseios, isso é muito bom, mas você deveria ir com muito mais vontade, com muito mais sede, em busca da cura. Porque, se não for assim, você corre um risco de se tornar uma pessoa bem-sucedida, realizada, mas infeliz. Porque pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Bem-vindo ao episódio Como Ser Curado. Uma das confusões que as pessoas fazem
é de achar que quando vamos para Cristo, somos batizados nas águas, aceitamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, alguém vira um anjo, ou que Deus escolhe pessoas boas para trazer para o seu reino. Se fosse assim, ele não traria Paulo, não é verdade? Que ele perseguia e promovia a morte dos cristãos. Então, é importante que se entenda que Deus não apaga a nossa memória quando vamos para Ele. Nossos traumas do passado não são apagados, mas Ele é poderoso para curar. Por isso a palavra diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, quando a palavra fala, Ele levou as nossas enfermidades no plural, na verdade, esse plural não está querendo dizer tuberculose, câncer, paralisia. Não. Esse plural é porque Ele cura as enfermidades do físico e da alma. Mas as piores enfermidades que o ser humano tem são as da alma. E muitos não entraram no reino dos céus, porque não entenderam que o trabalho começa dentro de nós. Por isso Jesus disse: limpa primeiro o interior do copo e do prato, e depois todo mais estará limpo. A primeira coisa que precisamos entender de como ser curado é a aceitação. É preciso entender que ser batizado nas águas, fazer parte do corpo de membro, ter um cargo na igreja, não determina a cura. Há uma confusão nisso aí. Claro que deveriam se observar protocolos para se consagrar alguém, mas nem sempre são observados. Mas a verdade é que muitas das vezes as pessoas confundem nível eclesiástico com a cura. Às vezes as pessoas pensam por ter muito conhecimento teológico determina ser curado. Isso não quer dizer que a pessoa foi curada por ter conhecimento teológico, ser um PhD em teologia. Outra coisa que as pessoas confundem, e por isso não buscam a cura, são os dons espirituais. Observamos isso na igreja de Coríntios, que tinham vários dons, e era uma igreja enferma. A outra coisa que muitas pessoas confundem é ter muito tempo de evangélico, de crente, de cristão, como queira. E uma certa vez eu vi alguém, pessoa falar assim: eu já tenho tanto tempo de crente, eu não já era para ter sido consagrado aquilo. Se não me engano, ele era presbítero e falou: eu já tenho tantos anos de presbítero, eu não já deveria ter sido consagrado a evangelista. Então, há uma ideia muito distorcida do evangelho, que existe na igreja plano de carreira, e que alguém é consagrado por tempo de serviço, entende? Então, as pessoas confundem a cura com o tempo de evangelho. Infelizmente, você já viu também pessoas antigas do evangelho, que estão na condição que está no livro de Hebreus. Pelo tempo que estão no evangelho, deveriam ser mestres, e ainda não bebem mingau. Isso se dá por essa confusão entre nível eclesiástico com a cura. E o problema é que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Há muita gente fora da igreja por terem sido maltratadas por pessoas que deveriam curá-las. Percebe? Quando ele disse que nós poríamos as mãos sobre os enfermos e os curariam, não seriam só de enfermidades físicas, seriam de enfermidades espirituais. Por isso,
que a palavra de Deus diz em Hebreus 12:14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação é o mesmo que buscar a cura constantemente. Só que quando fala de santificação, as pessoas logo pensam na roupa, não que não seja também, mas a santificação maior começa por dentro, em nosso espírito. Por isso a palavra fala em Tessalonicenses 5, na primeira versículo, capítulo 5, versículo 23, em santidade no espírito, na alma e no corpo. Mas a santidade mais importante é no espírito e na alma, porque onde não se veem e onde se escondem as maiores enfermidades que as pessoas podem ter. E como ser curados? Entendendo que a santificação no espírito e na alma é a implementação da nossa cura a cada dia, que somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Está na 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18, transformados de glória em glória. Em Efésios fala crescer na estatura completa de Cristo. Então, o problema começa, para nós buscarmos a cura, é entender essas verdades que às vezes são ignoradas. E muita coisa não aconteceria de errado se nós entendêssemos esses princípios elementares do Evangelho. Agora, a outra coisa importante para se buscar a cura, eu peço que você abra agora em Mateus 13, o versículo 15. Claro que essa série fala da vida de uma forma geral, mas essa série, como eu já disse antes, é principalmente para vocês que serão consagrados ao diaconato, ou a evangelista, ou a pastores, ou já são. Mateus 13, versículo 15 diz desta maneira: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Só esse versículo. Essa palavra se converta e eu os cure é a palavra yaomai, que significa ao mesmo tempo salvação e cura. É semelhante à palavra sozo, que em uma só palavra se quer dizer salvação e cura. E quando Jesus fala isso que ele falou aqui, essas são palavras de Jesus, ele se referia a quem? Aos escribas, fariseus, saduceus e sacerdotes. Coração endurecido, ouviram de mau grado. E aqui eu já abro um parênteses para você que irá cuidar de pessoas, entender que nem sempre o enfermo vai aceitar ser curado. Nesse caso aqui, eles ouviram de mau grado, eles não quiseram ser curados. Agora observe que esse povo aqui que Jesus está se referindo, não eram paralíticos, não eram cancerosos, não eram leprosos, não eram cegos, não eram alcoólatras. Sabe qual era a enfermidade desse povo aqui? Era a soberba. Faltava-lhes humildade para aceitar que o filho do carpinteiro, o nazareno, que não tinha onde repousar sua cabeça, tinham as palavras da vida eterna. Então você que se propõe a curar,
saiba que nem sempre as suas palavras serão recebidas. Algumas pessoas irão ser curadas por você e você vai se alegrar, mas às vezes, infelizmente, ao invés deles aceitarem as suas palavras, pelo contrário, irão sempre te contradizer. Não vou nem tentar entender o que você está pregando, vão procurar o contraditório ao invés de tentar entender o que você está pregando. Então, um dos princípios elementares para se buscar a cura, já que o tema é como ser curado, é não ouvir a palavra de mau grado. Então, o que compreende isso? Ouvir de bom grado são coisas que as pessoas às vezes não param para prestar atenção, e tem muita gente trocando a pregação, preocupados com a quantidade de pessoas que estão ouvindo. Imagine se Noé tivesse dessa forma, né? Que pregou mais de 100 anos, e ainda construiu uma arca, e ninguém queria nada com a hora do Brasil. Já parou para pensar? Eu acho que esse título de pregoeiro da justiça, que está na Bíblia, que Deus chama ele de pregoeiro da justiça, se encaixa bem, não se encaixa? Tem muita gente mudando a pregação, preocupados com a quantidade que ouvirão. Então, nós vamos observar que muitas pessoas que foram até Jesus foram embora quando ele falou a verdade. Então, algumas pessoas não são curadas, é porque muitas das vezes elas demoram, andam milhas e milhas, quando encontram uma igreja onde a palavra é pregada com pureza, aí acontece aquilo que seria bom, mas é ruim. Já percebeu que a maioria dos procedimentos médicos não são muito agradáveis? Não é verdade? O cateterismo, horrível, né? O que mais? Uma injeção, eu tenho pavor de injeção, só tomo quando preciso. Extrair dente, meu Deus do céu. Só de ver aquele barulho da maquininha assim, eu já dá vontade de correr. Só o barulhinho já me deixa nervoso, dá vontade de socar aquele barulho. Não é ruim? Pois é. Então tem pessoas que não entendem, irmãos, que nós vamos para Jesus para ser o quê? Adoçados? Amados, ele disse que os sãos não precisam de médico, mas os enfermos, nós vamos para Jesus para quê? Para ser confrontados, irmãos. Só que hoje as pessoas procuram pregadores que só massageiam o seu ego. Não, claro, que a mensagem é maravilhosa. Eu não estou dizendo que não há mensagens que realmente nos agradam, e não está nada errado nisso, ok? Que Ele nos ama, que Ele é nosso Pai, que Ele nos amou primeiro, claro. Só que uma vez eu peguei uma lata de leite condensado. Eu era criança, eu achei, eu vou beber ela toda, que eu era louco com leite condensado, né? E a gente é pobre, a gente não podia. Aí quando eu peguei, que eu achei que eu ia matar a lata de leite condensado, ela que me matou, né? Que eu fiquei com dor de barriga, eu não bebi ela toda, porque até o doce demais enjoa. E há pessoas por aí, irmão, crente com dor de barriga, crente com disenteria, porque só procura ouvir mensagem doce. Eu uso elementos assim, irmão, para fixar na tua mente o problema de a gente procurar só ouvir. Não, veja bem, eu não estou falando de pastores que maltratam as ovelhas, de pregadores que ultrajam a plateia, tá? Isso eu não concordo, não. Mas nós estamos em Cristo para ser curados, e a palavra nos confronta. Então há pessoas, por exemplo, que não gostam de congregar. Então eles às vezes vão para a igreja e a mensagem é maravilhosa, só que ele não gosta de congregar. Ele gosta daquele crente assim, sabe o que é? Que não gosta de ficar no meio do povão, né? Porque ele é top, né? Ele é especial, então ele é o lindão. Quando chega na igreja que fala, irmão, temos que congregar, e Jesus comia junto com eles. Irmão, todo mundo comia junto, irmão. Ser crente, porque o soberbo, ele não gosta de ficar no meio da multidão, sabe por quê? Para não ser comparado com o povo. O soberbo não gosta de ficar na multidão, sabe por quê?
Ele vacila no que fala. Depois, quando ele chega em casa, ele põe a mão na cabeça. Eu falei aquilo. Ai, que gafe que eu cometi. Aí o soberbo, ele não quer conviver com o coletivo, porque ele tem vergonha do que ele faz. É só não ser soberbo. Então a igreja é um lugar onde nós somos curados. Então, como ser curado? Acontecendo o que aconteceu aqui. Observe que Jesus fala assim, ó: eles não vêm para a luz para que as suas obras mais não sejam manifestas. Percebeu? Tem muita gente que não vem no congrega numa igreja. Não é problema da igreja, nenhuma igreja presta para ele, é que ele não quer conviver, irmãos. Ou então ele quer ser aquele crente assim, né? Ele vem na igreja, tem um cartãozinho dele, mas, ó, acabou, irmão, meu culto acabou, eu vou embora, acabou. Quero conversar com ele, que lindão, né? Especiale, né? Tem pastor também assim, né? Não vou falar, tem pastor também que acabou o culto, tu procura ele, já foi, ele não convive com as ovelhas. Igreja, vamos orar, ele não vai. Igreja, consagração, mas ele não vai. Vigília, ele não vai. Vou cortar em cima também, senão vocês vão pensar que eu só corto embaixo, né? Mas não é o que a Bíblia diz. Então Jesus disse, ele não vem para a luz para que essas obras mais não sejam manifestas. Agora, observa as pessoas que vão até Jesus. Vamos lá? Um mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade, ele não ouviu o que ele queria. O mancebo de qualidade pensou assim, eu vou até Jesus, endinheirado, com certeza ele vai me colocar logo no grupo, né? Vou fazer parte do grupo lá do Barbudão. A mente dele era essa. Tu acha que aquele mancebo de qualidade, ele era acostumado a ser o quê? A ser adoçado, não é verdade? E Jesus vai, arriou os 4 pneus dele. Sabia que o coração dele estava no dinheiro, falou, vende tudo. Foi confrontado, foi embora. Então tem crente que vai embora da igreja, às vezes, porque ele quer ouvir que ele é crente em casa sem congregar, que é normal um crente que não consegue. Irmãos, se eu não der os 2 abraços nos irmãos aqui na igreja antes de ir embora, eu fico passando mal, irmão. Eu preciso do abraço de vocês. Vou repetir, eu preciso do abraço de vocês. O dia que eu não precisar do abraço de vocês, de olhar no olho de vocês, eu estou doente, irmão. Porque se eu não amar você, que eu vejo, como eu vou amar Deus que eu não vejo, irmãos? Se foi a igreja, a casa onde eu mais fui bem tratado, se eu estou hoje aqui, porque alguém me tratou e me curou. Ah, pastor, mas eu ainda não encontrei. Aguarde, meu filho. Se você não encontrou pessoas na igreja que te amaram como ninguém amou, aguarde que você vai achar. Aguarde que você vai achar, porque eu nasci no Evangelho e já estive no mundo, mas eu nunca encontrei em lugar algum no mundo as pessoas que me amaram como na igreja. E quando eu me desviei do Evangelho, eu me desviei porque eu achei que eu não tinha amigos lá dentro. Quando eu voltei, eu descobri que eu tinha um amigo que eu nem sabia que era meu amigo, que me pegaram no colo, que me cuidaram de mim. Então como é que eu posso sair daí? Eu vim para a igreja, sem dar um abraço no irmão Edson, no irmão Denis, no irmão Ricardo, se não olhar nos olhos, eu preciso de vocês, irmão, eu morro sem vocês. E se eu não amar vocês que eu vejo, se eu não amar a igreja que me cuidou, que me tratou, eu não amo a Deus, irmãos. A Bíblia fala, se eu não amar meu irmão que vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então tem pessoas que não ficam na igreja, porque ele quer que o pastor fala que é normal um crente que não convive. E sabe que doença é essa, irmão, de crente que não consegue conviver com os outros? É aquela mesma doença, em um grau menor, do cara que mora em situação de rua. Irmão, tem gente que está em situação de rua, não é porque ele precisa não, irmão, porque ele não consegue conviver. A ciência explica isso. Ele é tão soberbo que ele prefere morar na rua, na encruzilhada. Irmão, eu cuido de vida desde sempre, irmão. Já vi gente que tirou uma pessoa da rua e trouxe para dentro de casa, deu de tudo, ela voltou. E o crente que não tem prazer em conviver com seus irmãos, tem um pouco disso, soberba, irmão.
Ah, mas depois eu fico com tanta vergonha, e às vezes eu falo, vai aprendendo. Sabe como eu fiquei menos mala? Eu fiquei menos chato? No meio dos crentes. Toda vez que eu dava um vacilo, aí eu chegando, acho que falei uma besteira, né? Irmão, me perdoa. Você vai melhorando. Ainda estou melhorando ainda, né? Mas já melhorei um pouquinho. Então aquele mancebo vai embora por isso, porque foi confrontado. Tem crente que vem para o Evangelho que não quer ser confrontado. Quando ele ouve uma pregação na igreja, ele acha que alguém contou o problema dele para o pastor. E aí sai da igreja. E o pastor não está nem sabendo de nada. Pregou por revelação sem saber. Agora observa Nicodemos. Vem falar com Jesus. Jesus confronta ele, tem que nascer de novo. Nicodemos ficou doido. Porque ele achava que Jesus ia falar assim para ele: ô Nicodemos, entrar no reino dos céus, tu está dentro dele, rapaz, tu conhece a Bíblia toda. Jesus confrontou ele. Então tem muitas pessoas que não são curadas. Sabe por quê? Porque vêm para o Evangelho e não querem ser confrontadas. Quer que o pastor fale que é normal a vidinha medíocre que ela está vivendo. Percebe? Ouvem de mau grado, não vou naquela igreja não. Tem alguém que aguentando minha vida toda. Não é impossível. Ele só faltou falar a hora, o lugar, e o pastor não está sabendo de nada. O pastor pregou sem saber de nada. Aí Jesus multiplica os pães e transforma a água em vinho. Todo mundo fica feliz, né? Aí Jesus passa para outra banda, do outro lado do rio. Vai todo mundo atrás, né? Onde tem comida 0800, todo mundo quer, né? Aí quando chega do outro lado, ele: ô Jesus, ele estava procurando o Senhor, onde é que o Senhor estava? Aí Jesus com a maior educação do mundo: vocês vieram atrás de mim por causa do pão e do peixe que vocês comeram. Aí um olhou para a cara do outro, mas ainda ficou, né? Mais um pouquinho, né? Aí Jesus falou assim: agora vou melhorar um pouquinho. Queria falar uma coisinha para vocês aí. Aperta os cintos. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi todo mundo embora. Tem pessoas que não estão sendo curadas porque elas querem saber mais do que o pastor. O pastor fala: irmão, é por aqui. Aí, é por aqui, pastor? É legal. Tá, mas eu vou por aqui, tá? E tu ficando assim para ela: meu Deus, estou de cabelo branco no Evangelho, Deus me trouxe para te cuidar de você. Irmãos, como tem crente, ouve de mau grado: irmão, não, irmão, por aqui. Ah, tá bom, pastor, só que eu vou por aqui. E tu fica assim olhando para ele e fala: meu Deus do céu, estou tentando ajudar. E quanto mais eu falo por aqui, e tem uns que, se você ainda elogiar ele: ô irmão, que bênção que você veio para o Evangelho, aí não vem mais. Tá querendo me mandar? Tem crente, irmão, eu lido com pessoas há muitos anos, irmão. Tem crente que é assim: ô irmão, que bênção que você veio no culto de evangelismo, não vem mais. Ô irmão, que bênção que você veio na vigília, já não vai mais. Tu não pode nem elogiar ele. Ouve de mau grado. Todo mundo embora, irmão. Só ficou os discípulos. E Jesus ainda pergunta: e vocês não querem ir embora não? E Pedro fala o quê? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Como é que é o versículo? Esse povo me ouviu de quê? De mau grado. Eles iam embora porque quando chegava na luz, as obras mais eram manifestadas e iam embora. Então, igreja que você chega, que não tem luz para te confrontar, vai embora. Então você vai embora para o céu, porque já está bom. Irmão, se eu entrar no grupo de pastores e não ganhar um puxão de orelha nas mensagens que o pastor estão colocando lá no grupo, eu não estou bem. Se na reunião de pastores, que acontece toda segunda-feira, minha orelha não for puxadinha, então para que eu vou para a reunião se ninguém vai me confrontar?
Rapaz, nós vamos lá, irmão. Porque a nossa carne, ó, o nosso espírito faz assim, ó, vem para cá, a nossa carne, vem para lá. Aí, quando eu entro na palavra, ela nos confronta. E ele falava, esse povo não vem para a luz, para que suas obras mais não sejam manifestas. Então veja bem, como ser curado? Ó, se andarmos na luz, vamos ler que fica mais legal. Está em João, né? Na primeira de João, epístola. Tem muita gente irmão, tem gente entrando no Evangelho, saindo do Evangelho, sem saber o que ele veio fazer no Evangelho, que é ser curado. Mas não é curado por quê? Porque ele não quer conviver. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Bom, esse versículo aqui, irmão, é praticamente uma receita de sucesso. Se eu ando na luz, eu sou confrontado. O que é a luz? É a palavra, é estar em Cristo. Eu tenho comunhão por quê? Porque a palavra me ensina que eu tenho que amar meu irmão. Aí depois que isso tudo acontece, aí o sangue purifica de todo o pecado. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu perco a imunidade do sangue. Se eu estou brigado com o irmão, como é que a gente ora o Pai Nosso? Perdoa minhas dívidas como eu perdoo quem me deve. Então se eu não tenho comunhão com o irmão, meu pecado não é perdoado. Olha como é que eu estou, que situação horrível. Com receita de sucesso em tudo que está falando aqui. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, com uma condição: se eu ando na luz e tenho comunhão uns com os outros. Agora, o que é andar na luz? Andar na luz é andar na palavra e andar onde tem luz. E tem muita gente, irmão, que sai da igreja porque não entende o que ele está fazendo na igreja. Então vamos observar, por exemplo, os discípulos. Pedrão era o cara, né? E se você não assistiu, eu aconselho que você assista. A cura de Pedro está na playlist desse vídeo, vale a pena você assistir. Vou falar um pouquinho. Tem gente que sai da igreja porque eles seguiram em Pedrão. Senhor, ó, eu vou ser preso, morto e todo mundo vai mandar. Senhor, todo mundo aí pode ter mandado, mas eu, rapaz, eu sou o cara, Jesus. Pedrão. Tem quem chega na igreja e dá uma de Pedrão. Pedro era o apresentado. O monte da transfiguração, ele estava lá. Não é verdade? Não, vamos contar primeiro Jesus vem andando sobre as ondas. Ninguém pediu, mas Pedro: Senhor, deixa eu fazer também, eu quero fazer, manda eu ir. Aí ele foi, andando sobre as águas. No meio do caminho ele afundou. Passou maior vergonha. Se Jesus não puxa ele, foi afogado. Pedro queria se mostrar ali, irmão, era o perfil de Pedro. Ele pediu para andar sobre as ondas, para depois falar: viu, andei sobre as águas que nem Jesus. Aí no monte da transfiguração, aquela glória toda, né? Aí ele: Senhor, ele tomou logo a palavra: Senhor, é bom fazer aqui um tabernáculo para Moisés, para o Senhor. Ele nem acabou de falar, pá, com a explosão toda, ele ficou no vácuo. Deus não respondeu, Jesus não respondeu nem que sim, nem que não. Ele ficou no vácuo. Quando Deus fala: esse é meu filho amado em quem me comprado, foi uma explosão. Pedro ficou sem resposta ali, irmão. Percebeu que Pedro ficou no vácuo ali? Aquele camarada que o patrão chega, ele é um puxa-saco e fica: patrão, e o patrão deixa ele no vácuo. Foi mais ou menos assim, Pedrão. Só que tem pessoas que são assim, que vêm para o Evangelho, e quando passam esses constrangimentos por ser
é apresentado, vai embora. Então, a coisa, depois dessa vergonha, qual é a vergonha que ele passa mais? Que ele vai dizer que não ia abandonar Jesus, e ele nega Jesus. Então, o que Jesus fez com Pedro? Pedro, tu acha que é o cara, Pedro, vou mostrar que tu não é o cara coisa nenhuma. Só que o detalhe de Pedro é que ele não largou Jesus por isso. Pelo contrário, ele entendeu que ele não era o cara. Então, por que muita gente não é curado? Porque ele vem para a igreja para ser curado, e quando Deus começa a curar, ele vai embora. Então, como é que Deus cura muito crente? Tem crente que você vai dirigir a igreja aí ele chega na igreja, pastor, eu sou o que? O pastor da IBC? Sou eu mesmo. Pastor, estou vindo para a IBC de Campo Grande. É muito prazer. Irmão, pastor, eu faço chover, eu faço ventar, eu faço fazer de tudo, pastor, conta comigo, eu faço de tudo, pastor, eu toco, eu canto, eu prego, eu evangelizo. Aí eu, tá bom, irmão, e quando eu estava lá em tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, glória, ficou glória, amém, irmão, vamos lá, glória a Deus. Aí começa o serviço, né? Um pouco tempo, ele já está miando, aí ele já não consegue mais fazer. Aí, de 100% que ele fazia, já caiu para 80%, depois caiu para 50%, daqui a pouco ele não consegue fazer mais nada. Aí toda aquela propaganda que ele fez dele mesmo, caiu por terra. Aí é hora dele ficar, né? Que Deus está tratando ele. Ele se exaltou, não foi isso que ele fez? Ele não foi que fazia ventar e chover? Aí Deus está humilhando ele. Aí em vez de ele ficar, sabe o que ele faz? Ele vai embora. Porque a luz mostrou que ele era, ele vai embora. A luz que estava em Cristo, onde Cristo está, irmão? A luz em Cristo mostrou que Pedro era, só que ele não foi embora. E tem gente que vai embora. Percebe que é andar na luz? É andar na palavra. Mas andar na luz, irmãos, não é só andar na palavra, é no que a palavra diz, na congregação. É aqui que nós somos curados, irmão. Até a falha de um irmão com a gente cura a gente. Como é que eu exercito a minha misericórdia? Quando algum de vocês pisa no meu calo. Como é que eu vou exercitar a minha misericórdia se ninguém pisar no meu calo? Então, algumas pessoas são igual Pedro, ou são igual Judas. Judas era tipo de Pedro, só que Judas era mais contido. Judas era igual o mineirinho, né? Come quieto, quietinho. O dinheiro ia na bolsinha, uau, tirava o dinheirinho. Mas ele gostava também do que Pedro gostava, só que ele não falava. Irmãos, a maioria que estava ali com Jesus achava que o evangelho era forma de projeção, né? Senhor, lá no céu, eu quero que você segura 2 vagas para mim. Uma para o meu filho ficar do direito e da esquerda. Que legal, olha. É assim, irmãos, muitos chegam na igreja, no evangelho. O que acontece com Judas? Judas, quando ele viu que a máscara dele caiu, ele preferiu morrer do que pedir perdão. Tem crente, irmãos, quando ele não consegue mais sustentar na igreja a imagem de super crente que ele tentou mostrar, ele vai embora. Só que isso é suicídio. Percebe? O que nós entendemos aqui, irmãos? Que nós somos curados pela palavra e pelo congregar. Se nós não fugirmos. Observe Jacó, por exemplo. Jacó, quando ele começa a andar com Deus, irmão, olha o que Jacó viu, irmão. Alguém tem dúvida que Deus tinha um propósito com Jacó? Claro que não. Mas por que Jacó foi curado? Por quê? Porque Deus passou ele no processo e ele não afastou de Deus. Jacó é um modelo clássico de nós. Ele começa a andar com Deus. Jacó tinha o que nós temos. Por que nós estamos aqui? Nós valorizamos as coisas do céu. Era o caso de Jacó. Qual é a prova disso?
Ele valorizou a primogenitura, enquanto Esaú não. E a prova disso é que ele viu uma escada, que anjo descia do céu e subia. E Deus fez promessas para ele. Só que Deus fez promessa para ele e aconteceu o que com ele? Nada. Só passando vergonha. E ele trabalhando para o tio dele que era idólatra. O que ele poderia fazer? Poxa, a promessa que eu recebi lá naquele dia lá, que tu ia dar certo para mim. Estou 14 anos aqui com meu tio, estou na pindaíba, ainda sendo enganado por ele. Acho que eu vou mudar de time, né? Vou adorar o Deus do meu sogro. Se ele está me ganhando. Então, às vezes as coisas não acontecem na vida das pessoas, porque elas não entendem que a palavra de Deus diz que todas, presta atenção, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O que nós aprendemos aqui é que Deus promove situações para trazer para nós a cura. Deus cura Jacó como, amados? Fazendo ele provar do veneno dele, que ele era enganador. O problema é que as pessoas vão para Jesus, congregar numa igreja, e quando Deus começa a confrontar ela, aí ela corre. Ela não quer ficar. Ou às vezes nem confronta, né? Ela desconfia que o pastor só manda a letra para ela. Ou que o pastor, alguém está contando a vida dela para o pastor. Porque é impossível o pastor falar de coisas que ele não tem como ver. Então ele queria uma igreja que não confrontasse. Deus confrontou Jacó e curou Jacó. E ele sai da casa do tio dele rico, depois que ele passa pelo processo. Isso está no vídeo A Cura de José. José é outro caso desse também. Quem tem dúvida que Deus tinha um propósito com ninguém, irmãos? A visão. Mas o que acontece com José? José era soberbo, irmãos. Você lê a história, você fica com peninha de José, mas José era soberbo e Deus tratou José. E por que ele era soberbo? Porque o pai mimava. Ou alguém tem dúvida que o pai mimava? Se a túnica de várias cores só deu para José, se é José que dedurava os irmãos. Então, nós viemos do mundo cheio de traumas, de sequelas, e vemos para o Evangelho. Deus vai nos tratar, vai usar a palavra, vai usar a congregação e vai usar situações. A palavra fala que Deus cuida das aves. Irmão, se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, você acha que alguma coisa que acontece contigo foge ao controle de Deus? Claro que não, irmãos. Só que às vezes nós estamos passando por algo e ficamos com aquele sentimento de autocomiseração, achando que, não, irmãos, nós vivemos hoje uma semeadura do passado. Nós vivemos hoje, se estamos caminhando com o Senhor, estamos sendo curados por situações que Ele promove. Nós temos duas opções: ou nos humilharmos e orarmos, Senhor, sonda-me, ou ficar colocando a culpa nos outros, colocando a culpa no país, no nosso pai, na nossa mãe, na nossa esposa, no nosso marido, ou no pastor. Ou então entendermos que se Deus está nos permitindo passar por algo, é porque Ele está nos tratando. E José teve chance de fugir. José estava lá, irmãos, na casa de Potifar, não deixou Jesus. Ele tinha uma chance de se dar bem, né? Se envolver com a mulher de Potifar, não negou a fé. Agora José estava lá preso, tinha mais uma chance. Falei, poxa, eu estou com Deus, só estou passando problema. Mas não, ele continuou fiel, e de lá de um cárcere ele foi erguido. Amados, o que nós aprendemos isso tudo aqui? Sabe o que nós aprendemos? Todas as vezes que Deus
quer nos colocar em lugares mais altos, primeiro Ele nos faz passar por humilhações. Tinha até um louvor antigo, né? Talvez aqui poucos se lembrem, né? Quando quer me exaltar, primeiro me humilha. Eu, todas as vezes que eu passo um constrangimento daquele ferrenho mesmo, que alguém rala minha cara no chão, eu já sei, Deus tem bênção para mim. Todas as vezes que eu passo uma humilhação muito grande, eu já sei que Deus está permitindo eu passar por aquele que tem bênção. Todas as vezes. Só que houve vezes que eu passei pela humilhação e saí e corri dela, e a bênção não aconteceu. Então sabe por que às vezes muitas pessoas não são abençoadas? Porque ele só quer ir atrás da glória própria. Tem pessoa que diz assim: só vai na tua igreja se ele convidar você se você convidar ele para pregar. Só vai na tua igreja se convidar ele para cantar. Andam atrás de alguém. Só vai para uma igreja se prometer para ele alguma coisa. Andam atrás da glória própria. Quando andamos atrás da glória de Deus, Ele nos coloca em lugares altos. Então, como ser curado? É entender um tratado de Deus. Não tenha dúvida, amados. Se estamos passando por situações de constrangimento, devemos observar. Davi dizia: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, dos erros que nos são ocultos. Deus não faz nada sem propósito. Então, muitas das vezes, algumas pessoas declinam nos seus projetos, seja familiar, seja trabalhista, educacional, é porque ele foi com muita sede ao sonho, ao projeto, ao invés de ir com muito mais sede em busca da cura, de ser transformado de glória em glória, de parar e pensar: por que eu estou triste hoje? Por que eu estou aborrecido com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela pessoa? O tempo todo, irmão, nós temos uma mania de sempre se fazer de vítima, ou de achar que todo mundo está errado, e nunca olhar para nós mesmos, ou se colocar no lugar da pessoa. Se você estivesse no lugar dela, o que você faria? Então, como ser curado? Entendendo que todas as coisas contribuem para o bem, que nós não estamos aqui, irmãos, porque Deus achou a gente bonitinho, do pastor ao porteiro, todos nós estamos aqui sendo curados a cada dia. Cada dia que Ele nos cura mais um pouco, nós ficamos cada vez mais parecidos com Cristo. Crescer na graça e no conhecimento é ser curado a cada dia. E por não entender isso, achar que crescimento espiritual está atrelado a nível eclesiástico, é que faz com que o Evangelho fique alienado e pessoas passem anos e anos no Evangelho e não mudam, ou saem do Evangelho achando que o Evangelho, irmãos, se o Evangelho não fosse isso tudo, eu também não estaria no Evangelho. É importante entender, amados, que a palavra de Deus diz que em Cristo nem circuncisão e nem incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. Então nós não nos tornamos uma nova criatura quando aceitamos Jesus e somos batizados somente. Ali nasceu uma nova criatura, e essa nova criatura vai ter que crescer. Amados,
Tem crentes meninos a vida inteira na igreja, porque não entende que a nova criatura que nasceu no batismo, ou melhor, a nova criatura que nasceu quando ele se converteu, tem que crescer, e ela cresce à medida que ela vai sendo curada e transformada de glória em glória. Isso é evangelho. Se hoje se eu vim para Jesus, eu era ignorante, eu vou mudar. E há pessoas que pensam assim: não, irmãos, eu sou chatão mesmo, e o povo vai ter que me engolir chatão assim mesmo. Papai me trouxe assim, então, não, irmãos. Se ontem eu era mais mala sem alça, hoje eu tenho que ser menos. Amanhã, cada dia eu tenho que ser menos mala sem alça. É isso que é o evangelho, irmãos. Estamos aqui para isso, a cada dia ser mais parecido com Cristo, e principalmente, cada dia mais diminuir para que Ele venha crescer, e principalmente entender, irmãos, que está em Cristo está sendo tratado, e às vezes o tratamento não é agradável, irmãos. Queremos um evangelho que seja só água com açúcar. Às vezes não é agradável. Agora, o resultado disso é que faz a diferença. Precisamos, irmãos, ser curados. Porque se nós queremos cuidar de pessoas, precisamos sim buscar a cura. Porque senão, o nosso evangelho não passará de uma mera religião como qualquer uma das outras. A diferença do evangelho é que quem tem inscrito a nova criatura é transformado de glória em glória. Isso não tem lugar algum em outra religião, só no evangelho. Se nós jogarmos isso fora, nós jogamos o principal do evangelho. E todos que andaram com Cristo foram curados. Os que não foram curados se perderam. E às vezes, algumas anomalias que existem no evangelho acontecem porque pessoas que deveriam estar no lugar para promover a cura, machucam as pessoas. Nós estamos treinando pessoas aqui, irmãos, para cuidar de vidas que entrarão por essa porta. Algumas até decepcionadas com o evangelho, que não acreditam mais no evangelho, que pensam que no evangelho só tem pessoas soberbas, e precisamos sim estar preparados, porque não tem outra forma de nós cuidarmos de pessoas, a não ser buscando cada vez mais a cura, buscando nós diminuirmos para que Ele venha crescer, porque pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem, isso não tem jeito. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor então. Vamos ouvir novamente nosso ministério de louvor. Mas vamos orar. Vamos orar. Convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, nós ouvimos, ó Deus, a Tua palavra e te pedimos, meu Senhor da glória, que Tu venha sim, Senhor, dá-nos graça para que possamos nos deixar ser tratados por Ti, mesmo quando às vezes não é muito agradável. Pai, dá-nos graça para que possamos sim exercitar a misericórdia, Pai. Oh, dá-nos graça, meu Senhor da glória, para suportar os fracos, ó Deus, para amar os nossos irmãos, ó Pai. Dá-nos graça para que venhamos diminuir, para que Tu venha crescer, ó meu Senhor. Dá-nos graça, ó Pai, para que possamos entender que estamos aqui para ser curados, ser transformados de fé em fé, de glória em glória, e chegarmos ao ponto de dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que eu diminua, que Tu cresças, ó Pai, que a minha vida realmente Te glorifique, ó Deus, e que as pessoas, ó Pai, que interagirem comigo, possam ver, ó Deus, a Tua presença em mim e ser curadas pelo médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Eu te peço
em nome de Jesus. Amém.